Pedro, outro dia, e o doutor Pedro, nós conversávamos, até num podcast, a gente falava exatamente isso. Na verdade, nós somos o fruto da nossa crença. Né? Quando a gente analisa um objeto e a gente o analisa, a gente faz aquela análise sobre o prisma da nossa crença. E tipo, aquilo que para mim é uma verdade, para o senhor pode não ser, para o doutor Pedro pode não ser, por quê? Porque cada um de nós conduz o nosso pensamento por caminho diverso, exatamente por essa coisa que está arraigada dentro de nós, esses valores e essa educação que a gente teve desde a infância. Que é uma coisa que eu coloco, vamos imaginar aqui, só para situação hipotética, tá? Situação hipotética. Dois magistrados do trabalho, um magistrado filho de empresário, o outro magistrado filho de empregado. O magistrado que é filho do empregado vê o pai chegar em casa à noite e reclamar do patrão. O patrão é explorador, o patrão maltrata, ele está cansado, ele ganha pouco. Então percebe que esse magistrado tem essa visão de que o patrão é o explorador, o patrão é o mal da história. O outro magistrado, filho de um empresário, vê o pai chegar em casa falando: os empregados fazem corpo mole, rapaz, a gente paga bem, a gente dá incentivo, a gente procura ajudar, mas não querem nada, fazem corpo mole, não produzem, vão para o banheiro, ficam lá fazendo 40 minutos no banheiro. Eu sei que não é atendendo às necessidades fisiológicas, mas sim fazendo cera para descansar, usa o banheiro como um local de descanso e não como um lugar de atender a necessidade fisiológica. Rapaz, empregado só quer salário, só quer saber de ganhar dinheiro. Você percebe? Então, assim, são dois magistrados com duas histórias diferentes. Ora, qual é a visão que eles vão ter? Por mais que a gente diga, evidentemente que o magistrado ele tem o dever da imparcialidade, evidentemente, a gente sabe que é uma verdade, mas qual é a história de vida de cada um? Percebe que eles têm histórias de vida diferentes e de crenças diferentes? É como o senhor disse, o senhor acha que o Bahia é o melhor time do mundo? Doutor Pedro acha que o Vitória é o melhor time do mundo? Assim é a vida. Assim é a vida. Então, de que forma agora, a gente puxando para o processo estrutural e falando aqui da nossa realidade, e eu quero voltar para o nosso tema inicial, que é essa nova realidade, a nova realidade de relação de trabalho. Né? Que você tem agora plataformas que conectam pessoas, né? Conecta o prestador de serviço ao tomador do serviço. Né? Aqui você tem aqui o prestador, aqui você tem o destinatário final do serviço, e no meio você tem uma plataforma que faz a conexão entre os dois. É uma nova realidade mundial. Tá? De que forma o processo estrutural, o doutor Alberto Balazeiro, pode atuar dentro dessa temática? E eu queria, se me permitir, até para, na sua bem lançada pergunta, colocar também mais um tempero, porque o doutor Alberto, ele faz parte lá da coordenação do trabalho seguro, porque essas questões também envolvem segurança no trabalho, sim. Todo esse aparato. Verdade. Então, se o doutor Alberto também puder trazer essa perspectiva e incorporar também essa reflexão sobre... que hoje o Brasil ainda é um dos campeões de acidente de trabalho no mundo, né? Com a quantidade de mortes ainda e de adoecimentos. É uma quantidade muito expressiva. E essa questão é uma questão também central, para além de qualquer debate da existência ou não, né, de vínculo, mas você está vendo aí, a gente está vendo esses motoboys aí se arriscando, né? Se arriscam, ou seja, esse é um exemplo que está no dia a dia. Está no nosso dia a dia, a gente está enxergando aí. Então tem essa questão também da segurança no trabalho. Então, aproveitando que o senhor é dessa coordenação, coordena esse programa no TST, então trazer também essa informação, esse olhar e a preocupação do TST em relação a este tema da segurança do trabalho. Interessantíssimo. E as duas perguntas elas se entrelaçam, né? Na verdade são um contexto só. A gente falou do magistrado, mas tanto o magistrado quanto o empregado e essas visões, como é que elas podem receber o tratamento de igualdade? É a questão da formação novamente, da capacitação. Então, cada vez mais as escolas judiciais são um grande avanço, porque tentar pegar os dois magistrados, as duas feições, as duas pessoas que se interrelacionam e têm formações, histórias de vida diferentes, e dar a elas o mesmo nível de formação para identificar, principalmente, que nesse tipo de relação, que é uma relação complexa,
Não há os bons e os maus, o yin yang, que a gente é acostumado com no Inter-Relações Bahia e Vitória, por exemplo. Existe, na verdade, uma relação muito mais complexa, que existem pessoas envolvidas, a razão pode estar de um lado e a razão pode estar do outro. Então, a formação é fundamental, o investimento em formação, a gente não deve cansar de insistir nesse tema de investimento em formação. Vamos agora para o prestador de serviço e para aquele que interrelaciona. É preciso compreender, e aqui está uma noção do processo estrutural, é que uns grandes processos estruturais têm sido debatidos pelo Ministério Público também, em vários processos estruturais, é a questão da empregabilidade. Então a gente está lidando com outras circunstâncias de empregabilidade. E essas circunstâncias, mesmo que não seja emprego no sentido seletista, artigo 2º, 3º da CLT, emprego, empregador, mas são relações de trabalho. E essas relações de trabalho elas têm que ser protegidas em algumas noções. A primeira, acho que faz parte da sua construção muito bem posta. Uma é previdenciária. Um dos aspectos é que as pessoas têm, seja empreendedor ou seja empregado, tem que se aposentar algum dia e pode ficar doente, pode ser sujeito a uma licença maternidade, licença paternidade e outra licença de saúde ou qualquer tipo de afastamento. Há também a questão de que, para além disso, tem que ser protegido em relação à saúde e segurança. O programa Trabalho Seguro, esse ano, que o Pedro citou, fez um evento muito interessante, porque foi um evento que nós trouxemos. A ideia não é debater se é emprego ou se não é. A ideia foi debater como preservar a saúde e segurança das novas formas. Nós trouxemos do SARA, que é o hospital referência de ortopedia no Brasil, hospital público, né? A quantidade de acidentes. Hoje, 30% que o SARA atende são motos. São pessoas que tiveram, inclusive, acidentes de medula, normalmente. Pessoas que perdem a capacidade de trabalho aos 25 anos. Então você tem uma geração inteira, essa geração é geração de produção. Sim. Que deixa de gerar conhecimento, que deixa de gerar renda. Estou até abstraindo o aspecto humano, que é o mais importante, mas o aspecto de país, ela deixa de produzir. E algumas que o doutor Rogério Canuto trouxe, que é o chefe do setor para o TST, deixaram muita gente impressionada, gente que não tinha conhecimento da informação. Eu sou paciente do SARA por questão de coluna, de sentir dor de coluna, sentir a hérnia. E eu me incomodava ingressar no SARA, de ver com bebês jovens, e eu passei a pesquisar e consegui trazer ele lá para tratar. Um outro aspecto que foi tratado foi a questão também hoje a NR1, que é a NR básica de trabalho, a partir desse mês de maio, vigência dela, nesse ponto, ela passou a reconhecer o chamado risco psicossocial, que é um risco para a mente, né? Porque o trabalhador que está nesse sistema de plataforma, de conexão, isso é um avanço fantástico para a sociedade. A sociedade gira mais os serviços se qualificam. Mas ela também gera a pressão pela tratou pouco distante. A pressão pelo tempo inteiro estar conectado, né? Porque você está uma conexão contínua, as pessoas respondem mensagem. A coisa mais aflitiva para nós todos é não responder uma mensagem, né? E as mensagens chegam em quantidade grande, as pessoas quando estão prestando serviço respondem, dão preço, forma de pagamento e como é o serviço, como não é. Então, tratar do risco psicossocial, que não é só de emprego, é de todo mundo, é fundamental. E pela primeira vez, uma norma reguladora do Brasil, a OIT já havia reconhecido, parece estranho, né? Mas é a primeira vez. No ano passado, a OIT já havia reconhecido uma matéria do risco psicossocial e incorporou a noção do risco psicossocial. Isso vale para assédio moral, para assédio sexual, para reiteração, uma novidade grande no campo de trabalho. Também a gente tem que compreender, e é interessante fazer essa conexão que foi feita aqui, é que se não é emprego, se é emprego, o debate é muito mais jurídico. Mas se está doente ou não está doente, é um debate muito mais profundo, um debate social. E aqui tem uma repercussão grande na vida das pessoas. A questão do adoecimento, da falta de proteção. O Uber, por exemplo, eu recebi 2 processos. A minha turma resolveu, por decisão colegiada, compreendeu que, como a matéria sendo debatida no Supremo, deveria se acordar um pouco mais um encaminhamento do Supremo para se decidir a questão de vínculo de empregos em alguns casos. E eu sobressei 2 processos que eu reconsiderei recentemente, porque quando eu fui examinar o processo, era um processo que a discussão não era de emprego, a discussão era: houve um acidente de trabalho com meu pai, com meu marido, os 2 processos. Ele morreu e eu quero uma indenização, porque ele não foi protegido. É irrelevante ser emprego se não é. Todo mundo concorda que numa moto a gente vai perigosa, né? Sim, sem dúvida, muito. Nas grandes cidades, até a gente paga, inclusive adicional em muitos casos, por conta do perigo. Então, a atividade perigosa gera uma responsabilização objetiva. Às vezes a gente fica brigando se vai ter emprego ou se não vai, mas a gente tem que compreender que a sociedade também
Se as formas de trabalho vão mudando, as formas de responsabilização vão mudando também. O Dr. Pedro falou do dano existencial, é interessantíssimo. Essa questão eu chamo de ubiquidade, né? Ubiquidade lá Santo Antônio, né? Ubiquidade digital. Nós estamos o tempo inteiro preocupados em responder uma mensagem, em estar numa hiperconexão, em responder um e-mail, em tratar um assunto, em receber uma ligação. E isso gera uma série de consequências na vida das pessoas, né? Então o dano existencial, por exemplo, ele lida com o que você abstrai, são duas modalidades. Uma que é você frustrar o plano de uma pessoa de vida, né? Você tem uma pessoa que ela tinha um plano de vida que foi frustrado. Alguns exemplos são muito claros de como a atividade econômica patronal ou vice-versa gerou uma impossibilidade de se alcançar aquele valor, seja financeiro, ou seja, aquele sonho. Uma outra possibilidade também é você ter uma realidade, como é o caso, a gente se lida com o TST julga N processos de caminhoneiros, por exemplo, jornadas de 16, 17 horas. Abstrair o ser humano da vida social. Como é que uma pessoa, doutor Duardi, que tem uma jornada de 17 horas, consegue conviver com a mulher, com o filho, saber se o cachorro dentro da casa precisa de uma coleira, um alimento, saber se o vizinho está fazendo barulho, porque é a vida de relação. A gente precisa ter vida de relação. Embora o trabalho seja um ponto fundamental da nossa vida, não é o fim da nossa vida, né? É verdade. Então a questão das relações sociais, as relações afetivas é muito importante. Então tudo isso que a gente tratou é o seguinte: a sociedade muda para novas formas de trabalho, a sociedade reconhece a importância, o judiciário tem que estar preparado, tem que se capacitar, novamente capacitação, mas é preciso também reconhecer que os institutos jurídicos vão avançando para novas responsabilizações, porque o que a sociedade não pode permitir jamais é que essas novas formas sejam novas formas de exploração. A gente tem que avançar, e o avançar não é avançar só no sentido do nós como receptores de um serviço melhor. Que bom é pedir uma comida e chegar em 15 minutos. Mas é bom também que a pessoa que me entrega a comida tenha uma renda, porque ela vai comprar, ela vai ser também vai ser a pessoa para poder pedir a mesma comida. Então essa é a noção de igualdade social que a gente não pode perder. É verdade, é verdade. E a gente falou, doutor Pedro, aqui da questão do processo estrutural laboral, e sem dúvida nenhuma vejo você